Eu sei que vocês já ouviram falar, não tenho dúvida disso, sobre o termo pendrive, mas a dúvida que fica é que tipo de questões de provas de concurso caem falando sobre pendrive? Ou como a gente poderia encarar uma questão de prova? Será que a gente sabe dar todas as respostas adequadas para isso? Porque muita gente quando vê, o professor vai começar a falar de pendrive, nem vou assistir o vídeo porque isso aí eu vou saber responder. Mas é importante a gente saber a parte técnica dele. Então vem comigo e acompanha. Primeira coisa que muita gente não sabe, existe um termo técnico que identifica o pendrive. Pendrive é um termo que o mercado assumiu e aí, claro, de forma mais popular, isso começou a tomar conta do mercado e aí passou a se utilizar o termo. Mas o termo inicial técnico para pendrive é UFD, a sigla UFD, que vem de USB Flash Drive. Isso porque o pendrive é um dispositivo que usa conexão USB e memória flash. E o termo drive ali vem de um dispositivo de armazenamento de dados. Então, quando a gente fala de pendrive, é um termo mais popular, mas sim, é ele que cai nas provas de concurso. E algumas provas bem raras já citaram o termo UFD, aí você já sabe que é um USB Flash Drive, é um pendrive. Essa primeira informação diferente, o pessoal não está muito acostumado, né? Outra informação importante, ele é claro que um dispositivo de armazenamento portátil, né? A essência de um pendrive é isso, ser um dispositivo de armazenamento, mas ser portátil, fácil de transportar, fácil de colocar ora num computador, num dispositivo, ora em outro computador, ora em outro dispositivo. A conexão que ele usa para isso é a conhecidíssima conexão USB, lembrando que USB significa barramento serial universal. Então tem algumas provas que perguntam se o pendrive utiliza conexão serial. E muita gente diz, não, tá errado, é conexão USB. Sim, USB significa Universal Serial Bus, barramento serial universal. Portanto, está certíssimo dizer que o pendrive utiliza um tipo de conexão serial, porque o USB é um padrão de conexão serial, né? Outra informação, ele usa a memória flash, como eu já tinha dito, são microchips de memória flash. E conceitualmente, a gente diz que o pendrive é uma memória auxiliar para o computador. Então na prova pode cair tanto a indicação dizendo, olha, o pendrive usa memória flash. Correto, é a tecnologia da memória flash. São microchips de memória flash. Mas como conceito teórico, nós dizemos que ele funciona como memória auxiliar para o computador. Isso porque auxilia o armazenamento de dados do usuário no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, repetindo, o dispositivo de memória auxiliar que utiliza chips de memória flash. E por isso mesmo, por usar chips, microchips de memória flash, é que o armazenamento dele é chamado de eletrônico ou eletroeletrônico, certo? Aí é um pendrive por dentro. Aqui ele fechadinho, né? E aqui o pendrive é aberto para a gente enxergar lá dentro esses chips, esses microchips de memória flash, que é onde de fato os dados ficam armazenados. Ele é uma memória, pessoal, a memória flash por si só é uma memória não volátil. Então o pendrive se utiliza de uma memória não volátil, quer dizer, o conteúdo dele não é apagado quando o computador é desligado, quer dizer, os dados continuam ali armazenados mesmo na ausência de energia elétrica, o que difere ele da memória RAM, por exemplo, porque a memória RAM é volátil, a memória cache é volátil, perdem os dados na ausência de energia elétrica, o pendrive não volátil, certo? Capacidade de armazenamento do pendrive hoje em dia gira mais comumente na casa dos gigabytes, mas já temos modelos de pendrive na casa dos terabytes. Lembrando que giga é na casa dos bilhões de bytes e tera é na casa dos trilhões de bytes. Sim, já temos pendrive na casa dos terabytes. Eu vou mostrar isso para vocês. Aqui é um exemplo de um pendrive bem usual e comum, na casa de 4 gigabytes, 4 bilhões de bytes. Esse outro é de 8 GB, também bem comum, muito encontrado. Esse é de 16 gigabytes, ainda no rol desses mais comuns. A partir de agora são pendrives com mais capacidade, 32 GB, como esse que eu estou mostrando, pendrive de 64 gigabytes, como esse que eu mostro agora. E aí já começamos a entrar em capacidades bem maiores. Esse pendrive aí tem 128 gigabytes. Esse outro, 256 gigabytes. Pasmem, é quase um disco rígido, quer dizer, 256 gigabytes são 256 bilhões de bytes. Olha esse outro modelo que eu trouxe, 512 gigabytes. E esse outro então, 1 tera. Pasmem,
1 terabyte num pendrive, 1 trilhão de bytes. Isso é incrível, porque tem gente que tem disco rígido de 1 terabyte. Esse é um pendrive de 1 tera, esse outro é um pendrive de 2 trilhões de bytes, 2 terabytes. Então, realmente, pessoal, quando a gente fala de pendrive, tem desde as capacidades, hoje em dia, na casa dos gigabytes, que são as mais comuns, é claro, mas já temos pendrive, sim, na casa dos terabytes, dos trilhões de bytes, se assim a prova sugerir, que existem pendrives na casa dos terabytes, está correto. Claro que o preço é altíssimo, né? O pendrive é conhecido como um dispositivo Hot Plug and Play. Quando eu digo que é Hot Plug and Play significa connect e use, isso como termo teórico, mas Hot Plug and Play quer dizer que o dispositivo, quando conectado, é reconhecido automaticamente pelo sistema. Então eu conecto um pendrive no meu computador com o computador a quente, hot, quer dizer com o computador ligado, sem a necessidade de precisar desligar o computador para conectar o dispositivo. Não, eu posso conectar o meu pendrive com o computador quente, com o computador ligado, que ele é reconhecido automaticamente ao ser ligado nesse computador. Por isso, Hot Plug and Play. Ele é um dispositivo de entrada e saída, é claro, porque o pendrive nos permite tanto a gravação de dados que eu já processei pela CPU, eu consigo gravar no pendrive, como também ler dados que estão no pendrive e colocar em processamento na CPU. Portanto, ele é um dispositivo, sim, de entrada e saída de dados. Vamos fazer um resumo, então, sobre o nosso pendrive? Vamos lá, um resumão. Capacidade de armazenamento, como eu disse, na casa de 2 GB a 2 terabytes, a gente encontra hoje comumente no mercado, né? Mais comumente na casa dos gigabytes. Ele é um dispositivo não volátil, porque ele não perde os dados na ausência de energia elétrica, o seu conteúdo não é apagado quando o computador é desligado. Como eu já disse, é um dispositivo de armazenamento de dados que usa conexão USB, usa memória flash, e por isso tem armazenamento eletrônico, e é um dispositivo de armazenamento portátil. Características aí num resumão sobre o nosso pendrive. Vamos lá então resolver questões de prova sobre pendrive, pessoal. Acompanha comigo a leitura desta primeira questão que diz assim: um pendrive é uma memória auxiliar que funciona como dispositivo de entrada e saída? Certo ou errado? Está certíssimo, né, pessoal? Ele é uma memória auxiliar porque auxilia o armazenamento de dados do usuário no seu cotidiano. Embora a gente diga, professor, mas ele não usa memória flash? Sim, a tecnologia da memória é flash. Mas o conceito teórico é memória auxiliar, auxiliando o armazenamento de dados. E funciona assim como um dispositivo de entrada e saída, porque no pendrive eu posso gravar dados e posso ler também dados advindos do pendrive. Certíssima essa questão. Vamos para a próxima, acompanha comigo. Próxima questão aí no ar. Um pendrive é um meio de armazenamento de dados que utiliza a tecnologia de memória óptica, flash, magnética ou ferromagnética. Bem, pessoal, tecnologia óptica é unidade CD, DVD, disco Blu-ray. Magnética é o famoso disco rígido, HD. E o pendrive utiliza uma memória, uma tecnologia de memória conhecida como memória flash, que é a mesma tecnologia usada nos SSDs e também nos cartões de memória. Então, memória flash é a tecnologia da memória do pendrive. Vamos para mais uma questão, vem comigo. Os pendrives são dispositivos utilizados principalmente para se armazenar arquivos que podem ser transportados e manipulados em outros computadores. Os pendrives normalmente, letra A, devem ser conectados às entradas PS2 do gabinete, CPU. Vários erros aí, né, pessoal, nessa letra A. Primeiro, ele não deve ser conectado às entradas PS2 e sim USB. PS2 é mais para mouse e teclado antigo, então USB. E ali ele ainda falou do gabinete CPU, e o gabinete não é CPU, quem é CPU é a unidade central de processamento, que é o processador de computador. Então, completamente errado a letra A. A letra B, não podem ser formatados, ou seja, não poderão ser mais usados quando ficarem cheios. Errado. Se eu tenho meu pendrive e eu quero formatar ele para zerar, deixar ele zeradinho, eu posso. Assim como eu posso formatar o disco rígido, eu posso formatar o pendrive, zerando os dados dele também. Errado ali a letra B. C, são reconhecidos automaticamente ao serem plugados. Perfeito, letra C está correto, porque ele é não só plug and play, como hot plug and play. Eu posso plugar ele com o computador ligado, computador a quente, que ele é reconhecido automaticamente. Letra C de Canadá, o gabarito.
Letra D, podem conter no máximo 50 pastas, porém não há limites de arquivos por pasta. Pessoal, o que vai limitar a quantidade de pastas e a quantidade de arquivos são duas coisas. Capacidade de armazenamento de dados, isso varia de pendrive para pendrive, portanto não posso afirmar que é uma quantidade específica. E outra é o sistema de arquivos que é utilizado. Posso utilizar vários sistemas de arquivos dependendo do sistema operacional que vai ser utilizado. Então, errado a letra D, porque a gente não pode limitar nessa quantidade. O limite depende da capacidade, principalmente de armazenamento de cada pendrive e do sistema de arquivos. A letra E substitui os HDs, porém tem menor capacidade de armazenamento. Na verdade, eles não são substitutos para o HD, né? O HD é um outro dispositivo. Se eu colocar um pendrive, eu continuo com o meu HD lá e tenho mais o pendrive. E aí o pendrive não é um substituto do HD, ele é simplesmente uma memória auxiliar, além daquela auxiliar do próprio HD. Então ele não é um substituto para um HD, ele é um complemento para armazenamento de dados, além do HD ou de outro dispositivo de armazenamento que a gente tenha. Então aqui ficamos com a resposta, de fato, da nossa letra C de Canadá para essa questão. Vamos para mais uma questão na nossa aula. São dispositivos de entrada e saída, respectivamente. Letra A, teclado, pendrive e HD. O teclado é só entrada, porque ele só envia dados para a CPU processar. Pendrive é de entrada e saída. E o HD, pessoal, HD de entrada e saída também. Ele pediu, dispositivos de entrada, então primeiro teria que ser entrada, o teclado é. Saída, aí o pendrive é entrada e saída, respectivamente. Então o erro aqui é teclado tá entrada, tá certo. Mas pendrive não é só saída, entrada e saída, e o HD também é entrada e saída. A letra B disse mouse é de entrada. A impressora é de saída. E o pendrive é de entrada e saída, tá certo. O mouse é de entrada porque envia dados para a CPU processar. A impressora é de saída porque está imprimindo, é porque já processou aqueles dados. E o pendrive de entrada e saída porque eu posso gravar dados no pendrive e ler dados do pendrive. Então tá certíssimo a letra B. Qual é o erro da letra C? Que botou impressora em primeiro lugar. E ele queria primeiro lugar de entrada e a impressora é de saída. O scanner é de entrada e ele botou no lugar que deveria ser o de saída. E o monitor de vídeo é só de saída, a não ser que fosse monitor touchscreen, aí seria de entrada e saída. A letra D botou pendrive é de entrada e saída, mas o primeiro tinha que ser só entrada. O monitor é só de saída, está na posição correta, e a impressora é só de saída também, porque para a impressora ser de entrada e saída, teria que ser impressora multifuncional, o que não está descrito nessa questão. Então, resposta aqui, sem dúvida nenhuma, letra B de Brasil, mouse é periférico de entrada, impressora dispositivo de saída e pendrive dispositivo de entrada e saída de dados. Era isso, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos.